a gente vai trazer aqui hoje como os estudos clínicos investigam uma forma de colesterol que pode aumentar o risco de infarto e de AVC. Por isso, nós recebemos aqui na CBN, eu recebo no nosso estúdio hoje como convidado, Dr. Miguel Morita, que é cardiologista da Quanta Diagnóstico por Imagem, uma instituição na área da saúde bastante respeitada por aqui e que tem muita relação com pesquisa, com estudo e destaca, inclusive, a importância da participação voluntária para que esse avanço efetivamente aconteça, esse conhecimento ele seja cada vez mais consolidado. Dr. Miguel, antes de mais nada, seja bem-vindo à CBN. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. É um prazer estar aqui, Joyce. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com os ouvintes da CBN. A gente está falando de pesquisa. A Quanta, ela tem um programa, ou melhor, um departamento que se chama Inova, Departamento de Pesquisa e Inovação, que tem um programa contínuo de pesquisas clínicas com participação voluntária da população. Eu gostaria que a gente começasse esse bate-papo falando disso. Qual a importância de se manter? É uma instituição privada, não tem relação, pelo menos assim, notória, vamos dizer assim, com universidades públicas ou com universidades. É uma instituição privada que investe em pesquisa. Qual a importância disso, doutor? Joyce, veja, investir... Bom, a saúde, né, ela avançou muito, né, na humanidade, né, e a medicina avançou muito graças ao desenvolvimento de pesquisas que aconteceram nas últimas décadas. Se a gente comparar o que era na década de 90, onde era muito frequente a gente ver alguém com 50 anos ou até menos ter uma morte súbita, hoje diminuiu muito e isso aumentou muito a expectativa de vida da população, graças ao desenvolvimento de pesquisas, tanto para controle de colesterol, controle da pressão, mostrando que isso reduz a chance de infarto, reduz a chance de morte. Então, é por isso que a gente considera importante participar de pesquisas e investir em pesquisa exatamente para gerar esse impacto em saúde dentro da missão que é da empresa que está relacionada à saúde. Quando a gente fala em estudos, eles são voltados para novas abordagens diagnósticas, conhecer uma dinâmica de melhor maneira, até mesmo um tratamento. Aí, no caso da Quanta, muito para cardiovasculares, não é mesmo, doutor? Né? Até outras condições crônicas. Como para a gente, leigo no assunto, a gente pode encarar a importância de participar quando há alguma convocação, desse acompanhamento e do resultado em si? Perfeito, Joyce. Então, acho que é importante, né, todo mundo entender primeiro, que a pesquisa ela faz avançar a saúde, né? Segundo, que participar de uma pesquisa é seguro. O nível de segurança que nós temos de controle dentro da pesquisa, ela é maior ainda do que quando você vai no médico normalmente, né? E de tal forma que a gente tem... É um acompanhamento bem daquele de perto, né? É super rigoroso, a gente vê muito mais o paciente exatamente por causa desse mecanismo de controle que existe hoje, graças às leis que aconteceram para a ocorrência das pesquisas. Então, esse é o primeiro ponto. Segurança é o primeiro passo, né? E a prioridade número 1 que tem nas pesquisas. Segundo, que é um ato de voluntariado. Sim, as pessoas participarem de uma pesquisa é um ato de altruísmo, de benefício para a sociedade. A gente sempre lembra que hoje a gente tem vários tratamentos que não só reduzem o colesterol, mas também que previnem a ocorrência de infarto e AVC, né, e que a gente utiliza hoje. Isso foi graças a pessoas que participaram em pesquisas lá atrás. Então, quem está participando hoje vai ter um impacto na sociedade e outras pessoas que vão se beneficiar lá na frente. O senhor falou da segurança, aí a gente fala de pesquisa, a gente fala, né, de estudo, e pode existir um receio, tá, mas o que vão fazer comigo? Queria que o senhor explicasse, desse aqui um exemplo sobre essa área, por exemplo, da cardiovascular, do colesterol, de como acontece. Por exemplo, são ministrados determinados medicamentos para um grupo e para outro não, e é feita essa comparação. Como é que funciona até para quem tiver o interesse, quando souber da possibilidade, se sentir mais confiante dessa participação, doutor? Perfeito, Joyce. Então, existem pesquisas para diferentes tipos de problemas de saúde. Então, se a gente puxar para o que a gente mais faz em termos de pesquisa na Quanta, que são relacionadas às doenças cardiovasculares, o primeiro ponto é se a pessoa teria uma série de critérios e pré-requisitos para participar daquela determinada pesquisa. Daí ela é convidada e é explicado todo o procedimento primeiro. E se a pessoa realmente concordar e tiver interesse em participar, é só a partir daí que é feito qualquer procedimento do estudo.
Os estudos eles são, a gente, talvez muita gente ouviu falar na época da Covid, né, que tem a fase 1, fase 2 e fase 3, isso é exatamente como acontece. Então, quando tem uma nova medicação, por exemplo, a primeira descoberta ela é feita primeiro em estudos em animais de bancada e se vê que é seguro, depois ela passa para a fase 1, que são estudos em indivíduos saudáveis. No Brasil nós temos muito poucos estudos fase 1, geralmente isso é feito em outros países, Estados Unidos tem bastante. E se isso é para avaliar a toxicidade, o nível de toxicidade, qual seria a dose mais segura. A segunda fase é o estudo que vai avaliar se ele tem alguma potencial eficácia. Por exemplo, se aquela medicação reduz o colesterol. E a fase 3 já se sabe que é seguro, a medicação já se sabe que é eficaz, e aí sim vai avaliar se ela reduz o risco de infarto mesmo. E quando a pessoa participa desse tipo de pesquisa, sim, é necessário ter um grupo controle para que a gente saiba se é realmente o efeito da medicação ou se é, por exemplo, um efeito placebo. Então é assim que funciona o desenvolvimento de pesquisa. Miguel Morita, cardiologista da Quanta Diagnóstico por Imagem, é o meu convidado aqui no estúdio da CBN hoje. Nós estamos falando sobre pesquisa e estudos sobre saúde. E é importante, eu achei interessante destacar, não é, doutor, que se a gente hoje conhece e funciona para a gente, é porque já houve esse estudo. E isso continua, não é nada novo, mas é importante, ainda mais a gente tendo mais noção, mais acesso a esse tipo de processo mesmo. A pandemia acho que foi realmente um grande exemplo para que a gente tivesse mais contato com isso. A Quanta, então, mantém um departamento de pesquisa e inovação, é o Inova, é um programa contínuo de pesquisas clínicas com participação voluntária e temos por lá, por exemplo, um estudo voltado ao colesterol, né? Os estudos com uma partícula, uma lipoproteína presente no nosso sangue, semelhante à composição do colesterol LDL. Quem faz exame de sangue sempre sabe dessas letrinhas, mas tem um comportamento distinto. Esse é um exemplo do programa. Eu gostaria já que o senhor falasse um pouquinho dessa lipoproteína e por que a gente deve começar a olhar para ela também. Perfeito. Então, a lipoproteína A é algo relativamente recente no conhecimento que a gente tem da medicina. Então, ela realmente é um tipo de colesterol, mas ela não vem naquele perfil lipídico que quando o médico pede junto com o que vem no laboratório. Você tem que pedir especificamente, ela está disponível, não é complexo o exame, é um exame de sangue. E o que se sabe dessa lipoproteína A? Primeiro, que quando ela está aumentada, ela está associada a maior risco de se ter um infarto ou derrame. Tá. Segundo, ela parece ser ainda pior do que o LDL colesterol, em termos de quando ela está aumentada. Um risco maior, então. Um risco maior. Então, não sei se alguém já ouviu falar, bom, eu vi uma pessoa, ela controlava tudo, tinha um colesterol normal e de repente teve um infarto. Isso pode estar relacionado à lipoproteína A. É o que a gente chama de risco residual, ou algo que ainda está desconhecido e que vem sendo descoberto cada vez mais. Então, a lipoproteína A, o problema da lipoproteína A é que ainda não tem medicações que reduzem a lipoproteína A. As medicações que resolvem para o colesterol que a gente conhece do LDL não reduzem a lipoproteína A. E por esse motivo, muitas pessoas acabam... não tem como a gente modificar isso e a gente precisa de pesquisa nesse sentido. O que a gente sabe é que 90% da lipoproteína A ela é de transmissão genética. A gente não consegue melhorar isso com dieta e exercício também e nem com a medicação. Esse é o problema. Esse é o problema, doutor. O senhor já falou, assim, minha reação para quem viu no YouTube foi, meu Deus, e agora? Né? É um ponto importante isso para a gente entender mesmo, né, doutor? O que a gente sabe é que 1 em cada 5 pessoas na população tem lipoproteína A elevada e muitas delas não sabem. Então, existem pesquisas que estão sendo desenvolvidas com medicamentos que já se sabe que são eficazes para reduzir a lipoproteína A e agora eles estão na fase 3 para ver se realmente elas previnem a ocorrência de infarto ou derrame. Já então na fase 3? Já temos estudos já está mais avançado acontecendo. Sim, nós participamos de estudos na Quanta Inova relacionado a isso também. A questão agora ainda dessa lipoproteína A, então é LPA, como a gente vai chamar, tem o LDL, que a gente já sabe, o HDL, e agora aprendendo um pouco mais sobre a LPA, que é essa lipoproteína, melhor dizendo, que tem uma composição semelhante à do colesterol LDL. Bem no linguajar do dia a dia, o LDL é o colesterol ruim e o HDL é o bom. Mas também já parece que o HDL também tem que dar uma controlada. Tudo, na verdade, tem que ser monitorado. É isso, doutor? Tudo tem que ser monitorado. A gente tem, exatamente como você falou, o HDL que a gente considera o bom
e o LDL que considero ruim. Eu costumo dizer assim, o LDL é como se fosse a gordura que vai sujando as artérias. Ela vai guardando, vai se sujando com gordura as artérias. E o HDL é como se ele fosse o lixeiro que vai limpando isso. Então, por isso que ele é chamado bom. Quando ele está alto, ele está associado à redução de risco. A lipoproteína A, ela parece ser ainda um pouco pior que o LDL, porque ela está associada ao aumento do risco de provocar trombos. É por isso que tem essa associação e essa preocupação especificamente com a lipoproteína A. O senhor falou sobre a questão genética. Então, e que também não é um exame hoje, por isso que estão acontecendo estudos, quem sabe daqui a alguns anos, quando você receber a sua guia, vai estar lá LPA também, além do LDL e o HDL, certo, doutor? Exato. Mas hoje, qual é a recomendação, então, para, já que é genético, quem tem histórico familiar, quem já faz ou não faz um acompanhamento com um cardiologista, já que é um assunto ainda, é um tema ainda que vem sendo descoberto, não é de ampla magnitude como o LDL e o HDL. Certo. Bom, a lipoproteína, o que se recomenda hoje é que na população que cada um faça pelo menos uma vez na vida a dosagem da lipoproteína A. Tá. Quem especialmente talvez teria essa preocupação em fazer essa dosagem é quem teve um infarto muito jovem, sem outra explicação, e quem tem uma história na família de doença coronariana precoce, ou seja, quem tem história na família de infarto precoce. O que é infarto precoce? É quando tem um parente do primeiro grau, e aí a gente considera pai, mãe, irmão ou irmã, que se for do sexo masculino menor que 55 anos ou do sexo feminino menor que 65 anos, que nessas faixas etárias tiveram infarto. Então, se você tem alguém na família que teve infarto jovem, considerando essas faixas etárias, compensa pelo menos dar uma olhada na lipoproteína A uma vez. E aí o ponto é, o que fazer quando ela está alta? Eu acho que esse talvez seja ainda bastante importante, porque não adianta eu saber que ela está alta e não tem nada que eu possa fazer. Bom, primeiro, você pode participar de uma pesquisa que está avaliando uma intervenção para reduzir a lipoproteína A, que você vai ajudar não só a sociedade, mas potencialmente até os seus familiares, os seus filhos, netos no futuro, que vão se beneficiar com esse tipo de intervenção quando a gente tiver isso disponível. Segundo, você controlar mais ainda os outros fatores de risco. Reduzir mais o LDL, se você fuma, é mais um motivo para você parar de fumar, controlar mais a pressão, fazer exercício e se cuidar de maneira mais rigorosa. O Dr. Miguel Morita, cardiologista da Quanta Diagnóstico por Imagem, é o meu convidado aqui no estúdio. A gente está falando de saúde, mas está falando de pesquisa e estudo. E esse assunto do colesterol, do LPA, que a gente está aprendendo hoje juntos aqui na CBN, faz parte desse programa. Os estudos fazem parte do programa de voluntários para pesquisas médicas da Quanta, que oferece, então, essa oportunidade à população de contribuir com essa pesquisa, com descoberta científica, com o futuro de tratamentos inovadores. Como acontece a participação? Quem está nos ouvindo, se interessou, quer também comentar com alguém, como é que funciona? E para essa pesquisa ainda é possível participar? A adesão popular, doutor? Sim, é possível participar para pesquisas relacionadas à lipoproteína A ou para outras pesquisas. A sugestão é que procure, né, se informar sobre centros de pesquisa, e na Quanta a gente tem um centro de pesquisa. Acessando o nosso site, já na primeira página tem um link lá para acessar o programa de voluntariado, a pessoa preenche um formulário e aí nós entramos em contato para, em caso de ter um programa, algum estudo que ele seja potencialmente elegível, e aí nós fazemos o convite para entrar nos detalhes. E tem também interessante, viu, ouvinte, que a gente acha que inovação é feita de maneira isolada, mas não. A Quanta, por exemplo, integra o ecossistema de inovação do Vale do Pinhão. Você ouve aqui muito sobre o Vale do Pinhão. Então, é também um hub junto com outros agentes de inovação para trazer isso para a saúde, não é, doutor? Exato. A gente faz parte do programa do Vale do Pinhão, do Tecnoparque, através do Tecnoparque, e exatamente com o intuito de encontrar, né, de fazer inovação em saúde e contribuir para a cidade com medidas inovadoras que possam melhorar a saúde da população. Eu queria aqui fechar falando que também por meio desse programa de pesquisa, de pesquisas médicas de inovação, a Quanta colabora com importantes instituições nacionais e internacionais
e desde 2007 mantém um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, voltado ao desenvolvimento da medicina nuclear, que aí está totalmente ligado quando a gente fala de diagnóstico, quando você vai fazer, por exemplo, uma tomografia, tem a ver com isso. Estou dando um exemplo bem básico, mas que é voltada, aplicada, né, ao diagnóstico de câncer, doenças cardíacas também, e uma parceria, por exemplo, que já resultou em avanços importantes, protocolos novos de diagnóstico, inclusive. Para você ter uma ideia, ouvinte da CBN, quando você vai, faz um exame, você, às vezes um exame simples de sangue, uma tomografia, vai na sua consulta, que tem tudo isso por trás. Por isso que é interessante a gente também saber aqui na ponta, não é, doutor? Exatamente. Então, a gente já trabalha isso, com isso há muito tempo. E tem muita satisfação quando a gente vê realmente resultados das pesquisas que estão impactando a saúde da população, resultado em melhoria de processos diagnósticos, em acurácia diagnóstica, então fazer o diagnóstico preciso. Isso não está relacionado somente a saber como fazer, mas também desenvolver pesquisas para cada vez melhorar mais, e assim que a gente vai evoluindo e vai melhorando cada vez mais. Muito obrigada, doutor Miguel, pela participação aqui, pela visita, por estar conosco no estúdio e deixar nessa sexta-feira recado também. Muita gente pensando no final de semana, naquele churrasquinho, na cervejinha, naquela gordurinha da carne no churrasco. Calma, pense também na sua saúde a longo prazo, combinado? Obrigada mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado, é um prazer estar aqui.